You got some more in you. 21. Yeah, get again. Come on, we want to see it. Você já parou pra pensar no que aconteceria se de um dia pro outro você olhasse no espelho e percebesse que está vivendo com o mínimo do seu potencial? E eu não tô falando apenas de procrastinação, eu tô falando como alguém fraco, quebrado, derrotado, acomodado, alguém que você nunca imaginou se tornar. Agora imagine perceber isso não aos 60 anos, mas aos 24. E não no momento de reflexão tranquila, mas no exato instante em que você está prestes a desistir de tudo que sempre sonhou. Essa foi a virada brutal que transformou David Goggins, um homem obeso, traumatizado, disléxico, humilhado e perdido, na maior máquina mental da história moderna, detentor de recordes mundiais, ultramaratonista, ícone global da disciplina, e a prova viva de que dor pode ser um combustível. I'm back, motherfucker! I'm back! All of this fucking nonsense is done! Prepare-se, esta não é apenas uma história, é uma jornada ao limite da mente humana. Para entender quem David Goggins se tornou, primeiro precisamos entender quem ele foi. E acredite, são duas pessoas completamente diferentes. A transformação dele não foi física, foi psicológica, brutal, necessária e completamente desesperada. David nasceu em Buffalo, Nova York, num ambiente onde o medo era tão comum quanto o ar que ele respirava. Seu pai, Turnus Goggins, controlava a família com violência, manipulação e terror. A infância de David não foi infância, foi sobrevivência. Enquanto outras crianças brincavam, David trabalhava até exaustão no ringue de patinação do pai. Dormia pouco, comia mal, apanhava quase todos os dias e cresceu com uma única certeza, que ele não valia nada. Esse pensamento repetido como um mantra ao longo dos anos se infiltrou na mente dele como ferrugem. Crianças são moldáveis e David foi moldado pela dor. Ele cresceu tartamudo, inseguro, assustado, sofria bullying por ser o único garoto negro em uma escola de brancos e, como se não bastasse, tinha dificuldades de aprendizado tão intensas que até entrar na adolescência, praticamente não sabia ler. E talvez isso seja a parte mais trágica da sua história. O mundo não sabia disso, porque ninguém notava, ninguém cuidava, ninguém o via. David era invisível e, como ele mesmo diz, quando você cresce invisível, você aprende a viver como um fantasma. A verdade é que nem todo sofrimento gera força, muitas vezes ele te destrói. E David foi destruído muito antes de ser reconstruído. Na adolescência, o terror doméstico continuava, os traumas se acumulavam, e para sobreviver, ele desenvolveu uma habilidade perigosa, a capacidade de desligar as suas emoções. Mas isso tinha um preço. Sentir menos também significava viver menos. Quando finalmente conseguiu escapar do pai com a sua mãe, ele acreditou que sua vida iria melhorar, mas a realidade bateu forte. Ele era um jovem negro, pobre, com dificuldades de aprendizado, autoestima destruída e um futuro totalmente incerto. A vida parecia um labirinto sem saída, e foi nesse contexto que ele encontrou uma possível rota: a Força Aérea dos Estados Unidos. A promessa de disciplina, estabilidade e estrutura parecia a chance perfeita para começar de novo. Só que a vida tinha outros planos. Durante o treinamento, ele descobriu ter uma doença chamada anemia falciforme, que afetava sua capacidade de receber oxigênio nos músculos. Ele foi afastado e, pela primeira vez, entendeu que o mundo real não se comove com as suas intenções, apenas com seus resultados. Ele tentou voltar, mas desistiu. E essa palavra, desistir, foi o fantasma que perseguiu David durante anos. Depois da Força Aérea, a vida de David entrou numa espiral. Ele trabalhou como exterminador de pragas, ganhava pouco, vivia estressado, comia fast food todos os dias e num piscar de olhos atingiu mais de 135 quilos. Sua mente estava quebrada, seu corpo destruído, sua alma adormecida. E foi nessa fase que um momento simples, quase insignificante, mudou tudo. Ele chegou em casa após mais um dia miserável de trabalho, ligou a TV e viu um grupo de homens mergulhando no gelo, nadando quilômetros, correndo desertos e sorrindo no meio da dor. Eram os Navy SEALs, a força de elite mais respeitada, temida e implacável dos Estados Unidos. David ficou hipnotizado. Algo dentro dele acendeu. Não uma esperança, mas uma revolta. Ele percebeu que havia se tornado alguém que ele desprezaria, alguém fraco, acomodado e quebrado. E naquele instante, uma nova voz nasceu dentro dele. Não a voz da motivação, mas a voz da verdade. Quando David decidiu tentar se tornar um SEAL, ele enfrentou 3 problemas imediatos. Estava obeso, estava fora de forma e tinha apenas 90 dias para cumprir os requisitos mínimos para entrar. Era impossível, mas o impossível não negociava com ele. David traçou um plano que qualquer pessoa normal acharia insano: treinar por 10 horas por dia, todos os dias e sem descanso. E ele fez. Ele correu até vomitar, ele nadou até seus músculos travarem, ele fez centenas de repetições até suas mãos sangrarem, ele cortou todo o lixo da alimentação e, pouco a pouco, foi matando a versão fraca de si mesmo. Em 3 meses, perdeu mais de 45 quilos, e em 3 meses, reativou seu espírito, e em 3 meses, ele renasceu. E então, finalmente entrou no treinamento dos SEALs, o infame Buds.
Buds. A maioria das pessoas desiste dos Buds nos primeiros dias, e sinceramente, faz sentido, ninguém deveria passar pelo que aqueles homens passam, mas David não estava lá para tentar, ele estava lá para não morrer fraco, e ironicamente, quase morreu mesmo. Durante a Hell Week, os recrutas são privados de sono, expostos ao frio extremo, empurrados para o limite físico e mental sem descanso. Mas não é apenas sobre resistência física, é sobre quebrar a mente, e foi nesse inferno que David descobriu algo extraordinário. A dor não era inimiga, era aliada. Ele entendia que cada desconforto, cada momento de desesperança, cada segundo congelante aproximava-o de uma versão mais forte de si mesmo, e assim, abraçando o sofrimento como combustível, ele sobreviveu a 3 Hell Weeks, um feito quase inumano. Não foi porque ele era o mais rápido, o mais forte e nem mais habilidoso, mas porque era o mais determinado. Após se tornar um SEAL, David poderia ter descanso sobre seus feitos, mas havia algo nele que não permitia isso, porque desde a infância ele aprendeu uma verdade dolorosa: se você não continuar evoluindo, você volta a ser quem era, e ele nunca mais permitiria isso. Foi nesse ponto que David desenvolveu sua filosofia, o famoso Stay Hard. Não é sobre ser duro o tempo todo, é sobre nunca se deixar acomodar, nunca deixar que a mente enfraqueça, nunca se entregar ao conforto que destrói. E para viver essa filosofia, ele fez algo que até hoje parece absurdo. David decidiu competir em ultramaratonas, corridas de 100, 200 e até 240 quilômetros. Só tem um detalhe, ele não estava preparado. Quando foi desafiado a correr a San Diego One Day, uma corrida de 160 quilômetros, Goggins nunca tinha corrido sequer uma maratona, mas isso não o impediu. No dia da prova, ele simplesmente apareceu, sem estratégia, sem experiência, sem suporte, e correu. Correu até seus pés explodirem em bolhas, correu até fraturar ossos do pé, correu até perder o controle do corpo, defecar sangue e quase desmaiar incontáveis vezes, mas não parou. E quando finalmente cruzou a distância total, arrastando-se mais do que correndo, algo mudou profundamente nele. Ele percebeu que seus limites eram mentirosos, que a mente desiste muito antes do corpo, e que o ser humano comum vive operando com apenas 40% da sua capacidade. Essa corrida não o tornou um campeão, mas o tornou perigoso, porque agora ele sabia que podia fazer o que ninguém acreditava ser possível. Depois dessa corrida, Goggins se tornou uma lenda no mundo dos ultrarunners. Ele completou a Badwater 135, uma das corridas mais duras do mundo no Vale da Morte, calor de 50 graus, Hurt 100, Mob 240, Leadville 100 e inúmeras outras. Mas seu feito mais impressionante talvez tenha sido que entrou para o Guinness World Records, 4.030 barras em 17 horas, uma sequência indeterminável de dor, vergonha, falha, repetição e vitória. Para ele, isso não era sobre chamar atenção, era sobre uma guerra interna. Quanto mais ele realizava, mais a versão fraca dele morria. Muita gente vê Goggins como um super-humano, mas o próprio sempre disse: eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu só decidi fazer o que ninguém quer fazer. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Ele não é especial, ele não é diferente, ele não é dotado de genética absurda. Pelo contrário, ele era o próprio protótipo do fracasso e decidiu reescrever seu código interno. A pergunta que fica é: se alguém que veio do fundo do inferno conseguiu, o que está te impedindo? Ao longo dos anos, David desenvolveu técnicas que hoje são estudadas por psicólogos e especialistas, entre elas o mindset dos 40%, quando a sua mente grita para parar, você só usou 40% do seu potencial. Os outros 60% estão escondidos atrás da dor, do medo e da preguiça. O Cookie Jar, um pote mental, onde ele armazena todas as vitórias do passado, grandes ou pequenas, para lembrar-se de que já venceu antes e pode vencer de novo. A Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade, onde ele se obriga a encarar a verdade brutal, sem desculpas. Essas técnicas não são motivacionais, são de sobrevivência, porque Goggins sabe que a mente é a arma mais poderosa e também a mais perigosa. Hoje, David Goggins continua correndo distâncias absurdas, competindo em provas brutais, treinando em níveis quase inimagináveis, mas o mais poderoso é o impacto que ele gera. Ele inspira milhões, ele incomoda milhões, ele desperta milhões, porque ele representa algo raro, um ser humano que se recusou a ser definido pela dor que recebeu. Ele escolheu ser definido pela dor que superou. A história de David Goggins não é sobre corrida, não é sobre militarismo, não é sobre motivação, é sobre renascimento, é sobre pegar uma vida quebrada, esmagada, torturada e transformá-la numa arma indestrutível, é sobre se tornar a versão que o mundo dizia ser impossível e, acima de tudo, é sobre lembrar que o maior inimigo está sempre no espelho. Você pode não querer viver como Goggins, e na verdade ninguém precisa, mas todos nós podemos levar uma parte da filosofia dele para a vida. A dor é inevitável, mas a derrota é opcional. Se essa história te impactou, se te fez refletir, se despertou algo dentro de você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, às vezes o seu maior inimigo pode estar vivendo dentro da sua mente. Se você ficou até aqui, o meu sincero obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.